Todo rio nasce num ponto mais alto do terreno. Olha esse desenho aqui que o professor está arriscando. Todo rio nasce num ponto mais alto. Em algumas regiões do mundo, os rios nascem em montanhas, né? Em outras regiões do planeta, como no caso do Brasil, os rios, a maioria nascem em áreas de planaltos, serras e chapadas, que são os pontos mais elevados. A partir do momento que essa água flui para a parte superficial, ela começa a escorrer. Por isso que os rios possuem o ponto mais alto, é justamente a nascente dos rios. E aí, pessoal, nós podemos entender, se você pegar um rio, ele vai ter sempre as partes de um rio, né? Ao longo do trajeto de um rio, nós podemos dividir ele em três partes importantes e que vai ter repercussões na parte de utilização e as características desse rio. Por exemplo, os rios sempre nascem no ponto mais alto. Essa região, que é o ponto próximo à nascente de um rio, tá vendo? Olha o desenho. Nós sabemos que são os pontos mais altos do relevo naquela região. Então, onde um rio nasce, é porque os pontos naquela região, aquela área é a mais elevada. Gente, isso é fácil de entender, porque se rio nascesse nos pontos mais baixos, automaticamente o que nós teríamos? Os rios não iriam correr. Por que a água do Rio Paraguai corre, por exemplo, passa aqui por Cáceres? Ora, é porque a nascente dele está no ponto mais alto, que é a Planalto e Chapada dos Parecis, justamente na região de serras, né, nas bordas desse planalto, nos municípios de Diamantino e Alto Paraguai, aqui no próprio estado do Mato Grosso. E aí o rio corre, porque se o rio nascesse num ponto mais baixo, como que ele vai correr? Portanto, o movimento da água de um rio está relacionado à força da gravidade. Portanto, o rio nasce no ponto mais alto e deságua sempre num ponto mais baixo. Isso é óbvio e fácil de entender. O ponto que está próximo à nascente de um rio, nós chamamos de alto curso, ou vale alto do rio. Então, por exemplo, quando a gente estuda, você lê algum artigo, uma revista e fala assim, no alto curso do rio Amazonas, quer dizer, próxima nascente do rio Amazonas. Deu para entender? Geralmente os rios, próxima à nascente, eles são cheios de cachoeiras e eles têm muitas corredeiras e o leito do rio geralmente é tomado por imensos blocos de rocha que ainda não foram desgastados pelo processo erosivo. Então são rios onde a água tem uma maior velocidade, próxima à nascente os rios são mais rápidos, eles cavam praticamente nas rochas, portanto, os rios no ponto mais alto, ou seja, no alto curso, os rios geralmente têm barrancas enormes, né? E aí, pessoal, depois nós temos o vale médio de um rio. No vale médio de um rio, nós chamamos de curso médio. É o período, é a área onde o rio já começa a correr sobre, geralmente, um planalto aplanado ou mesmo uma planície. Quando isso acontece, o rio fica mais largo, a velocidade da água diminui e ele passa a acumular sedimentos no fundo do rio. Por quê? Todos os fragmentos de rocha arrancados no ponto mais alto, eles começam a acumular. Portanto, geralmente, no leito dos rios, no vale médio do rio, geralmente nós temos no fundo areia, predominantemente areia. Lógico que isso vai depender das características da região. Por exemplo, no caso dos rios amazônicos, né, esse vale médio, nós temos grandes quantidade de matéria orgânica, que é justamente madeira podre, folhas e tudo mais no leito dos rios que vai se acumulando. Então, como o leito do rio
passa a recepcionar fragmentos dos pontos mais altos, ou seja, lá da nascente que chega até aqui, o rio começa a ficar mais raso. Portanto, geralmente no Vale Médio, os rios são mais rasos, consequentemente, eles são mais rasos por quê? Porque o fundo vai acumulando sedimentos, né, fragmentos de rocha, e aí os rios começam a espraiar, ou seja, os rios ficam mais largos, portanto, os rios ficam mais lentos a velocidade de suas águas. Geralmente, os rios são usados para navegação nesses pontos, correto? Quando o rio já está chegando próximo ao mar para desaguar, nós temos o curso baixo do rio. Ou seja, o curso baixo, que aqui está em espanhol, nessa gravura que o professor pegou, tá? Mas no baixo curso do rio é praticamente o local onde o rio fica mais largo, porque ele vai se preparando para desaguar no mar. E ele fica mais lento e ele fica cheio de curvas, né? Nós não chamamos de curvas, chama-se meandros. Então os rios tornam-se meândricos. E quando vai chegando próximo ao mar, pode ser que o rio se transforme em vários canais, que aí nós vamos saber qual o nome dessa forma de finalização de um rio. Então, o que eu mostrei para você agora? Mostrei justamente as partes principais de um rio, correto?